Boa noite, pessoal. Meu nome é Rebeca e você está no Através do Espelho. E hoje eu vim fazer a resenha de Por Lugares Incríveis. Esse livro é maravilhoso, perfeito e tudo de bom. Enfim, esse livro vai contar a história do Theodore Finch e da Violet Markey. Eles são estudantes do mesmo colégio e eles estão no último ano do ensino médio. Eles se encontram na torre do relógio da escola deles, a torre mais alta do colégio deles. E o que eles estão fazendo lá tipo assim, completamente peculiar, de todas as formas. Eles estão lá porque eles querem se matar. O Finch tá lá, se preparando para se jogar, quando ele olha pro lado e vê a Violet. E aí ele percebe que ela tá com muito medo e que talvez ela não queira fazer isso, ela só esteja sofrendo, e vai lá e ajuda ela. Quando ele vê que ela tá em segurança, ele vai lá e se vira para terminar o que ele ia fazer. No caso, se jogar da torre do relógio da escola. E aí, ela ajuda ele a sair daquela situação toda. O Theodore tinha vários problemas familiares, era conhecido como o estranho, a aberração da escola, enquanto a Violet era aquela menina da família rica, da família que não tem problemas, daquela família perfeita. E ela tinha passado por um trauma, mas todo mundo pensava que ela já tinha superado aquilo e pelo menos os colegas dela achavam isso. E aí ela não queria que os colegas dela soubessem que o Theodore Finch tinha salvado ela e não o contrário. Então eles meio que se separaram depois e todo mundo ficou pensando que a Violet tinha salvado ele. O que acontece? O professor de geografia deles propõe um projeto. Eles moravam num estado interiorano, assim, que não tinha muita coisa, assim, a não ser pontos turísticos e cidades pequenas, como a deles. Então, provavelmente todos eles iam para uma faculdade fora dali, quando eles se formassem no ensino médio, ou iam procurar um emprego fora dali também. Então, o professor deles falou assim: ó, vocês façam duplas e passeiem assim pelos pontos turísticos do nosso estado e escrevam um projeto para mim, colocando fotos, escrevendo história, qual foi a experiência de vocês e coisa e tal, essas coisas. E aí o Finch e a Violet são uma dupla, então eles começam a interagir entre eles e a se conhecerem melhor. E aí começa aquela coisa toda fofinha, gostosa que a gente ama, tchotchoca, e é isso. O que eu gostei dessa história, a escrita da autora é maravilhosa. Você lê, quando você vai ver, acabou o livro. Olha só que coisa. É muito legal a escrita dela, é muito gostosa a escrita dela. É aquela escrita poética, aquela escrita simples, é aquela escrita que te envolve, que faz você gostar da história, faz você gostar dos personagens, faz você gostar de tudo. Eu gostei muito da escrita dela. Foi o primeiro livro dela que eu li, eu conheci ela com esse livro, então foi uma leitura muito válida, foi uma leitura muito boa e com certeza eu vou querer ler mais livros dela. A segunda coisa que eu gostei, Theodore Finch e Violet Markey. O livro vai alternando entre os pontos de vista deles. Primeiro Finch, depois a Violet, Finch, Violet. E, a autora consegue não fazer os pontos de vista serem parecidos. Tipo, realmente parece que são duas pessoas diferentes narrando a história. Às vezes, não a autora é diferente, mas narrador mesmo, questão de narrador. O Finch é melhor personagem do ano, sério. Ele é muito incrível. E a Violet
muito incrível também. E os dois, o modo como os dois interagem entre eles e com as famílias deles. E toda a trama, assim, o porquê que a Violet é traumatizada, qual que é realmente o problema do Finch. É muito legal de descobrir junto com eles e de ir descobrindo e descobrindo e descobrindo e lendo e lendo e lendo. É muito legal. Outra coisa que eu gostei bastante é o terceiro ponto. Os temas tratados são temas que muitas vezes são tabus, como por exemplo suicídio, depressão, bulimia, anorexia, traumas de por diversos motivos. E tudo isso é tratado de uma maneira muito leve, muito bem humorada às vezes, assim. E é muito fácil de ler. Às vezes você pensa assim, não, é um livro sobre um tema tão pesado, como é que eu consegui ler tão rápido? E, e ainda pensar sobre o assunto, sabe? Ela não vai. Apesar da leitura ser leve, rápida, você consegue pensar sobre isso. Eu passei dias pensando sobre essa história e sobre os temas que ela trata. Isso é muito legal. E uma coisa é que no final do livro tem uma nota da autora e ela fala que ela passou por pessoas próximas a ela que cometeram suicídio. Como, por exemplo, um dos avós dela cometeu suicídio e um amigo muito chegado dela também cometeu suicídio. E aí foram coisas que marcaram muito a vida dela. E eram coisas que as pessoas não gostavam de falar sobre, mas ela queria falar sobre, porque ela não queria agir como se fosse só um acidente e, tipo, uma coisa esquecível. Ela falou: não, eu conheci essas pessoas, eu quero falar sobre elas, eu quero lembrar delas, eu quero evitar que outras pessoas façam o que elas fizeram. E aí ela escrever esse livro, que foi para as pessoas que sofrem desses distúrbios saberem que elas não estão sozinhas, que tem pessoas que podem ajudar elas, que vão ajudar elas, que querem ajudar elas, que ela também escreveu para desabafar um pouco sobre o caso dela, né? E para dizer para as pessoas que já sofreram isso que tudo bem elas quererem falar sobre, elas elas podem falar sobre isso, elas podem lembrar das pessoas que fizeram isso e elas podem desabafar sobre isso. E também para alertar as pessoas que nunca passaram por algo do tipo que isso pode acontecer com qualquer pessoa, com o seu melhor amigo pode fazer isso, uma pessoa da sua família pode fazer isso, uma pessoa que você nem conhece pode fazer isso, mas isso vai te impactar de alguma forma, porque vai passar na televisão, ou vai fazer. Vai aparecer no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar. Então, é uma coisa que impacta todo mundo e que as pessoas precisam falar sobre isso e ajudar as pessoas que sofrem algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, algum tipo de trauma. Então, eu acho que essa é a grande mensagem do livro, que você nunca tá sozinho. Sempre vai ter alguém querendo te ajudar e que nunca julgue uma pessoa, que nem como problemas como depressão e ansiedade que pessoas falam que não existe. Não, existe sim. E é uma coisa muito séria. Então, vocês têm que ter empatia pelas pessoas que sofrem ou sofreram disso. Então, foi isso que eu achei do livro. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa um like, compartilha, comenta, se inscreve no canal e coisas do tipo. E até a próxima!